E eu falei para você que era rapidinho. Obrigado, Wesley. Melancia estava uma delícia e eu vou entregar a sua encomenda aqui para o pessoal da TV Goiânia, canal 11.1. Mas agora nós vamos conversar com a doutora Patrícia. Doutora Patrícia, muito obrigado por vir aqui no Agro Tem Voz. Você que tem uma experiência ampla no direito público, direito privado. E hoje você está como diretora executiva da Sociedade Rural Brasileira. É uma honra poder conversar com você e levar informação de qualidade para quem precisa. Produtora rural, que está lá no campo, que precisa de informação com qualidade, mas informações corretas. Hoje nós vemos muitas informações erradas nesse meio da internet. E eu já sigo essas informações, eu leio seus artigos. Parabéns por tudo que você tem produzido aí no mundo do direito e do agronegócio. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui com vocês. E eu acho também que as informações de fácil acesso, né, Sebastião? Sim. São necessárias. A gente tem que traduzir isso para o produtor rural que está na lida do dia a dia, porque realmente não é fácil, né? Então, o nosso papel aqui e o seu também é trazer essa informação de qualidade. E essa informação de fácil acesso, eu sempre acompanho o seu Instagram. E você faz as postagens, você pega um artigo seu científico e coloca de um jeito fácil para o pessoal entender. Isso é muito importante. E para a gente começar, eu sempre falo da sigla ISG, tem gente que fala ISD, e ninguém do mundo do agronegócio, produtor rural mesmo, que está lá nos assistindo hoje, ele sabe o que é isso. Explica para a gente, doutora, para o produtor entender, porque você que está estudando muito, está escrevendo muito, está trabalhando muito e atuando nessa área, o que é o ISG ou ISD no agronegócio? Bom, eu acho que se a gente for traduzir isso de uma linguagem acessível, é o que na prática a gente via grandes produtores fazendo, apoiando escolas no interior, apoiando iniciativas familiares, apoiando igrejas. Então, acho que vocês e todos os telespectadores já têm essa experiência ou mesmo fazem isso ao longo dos anos, né? Então, o ISD é você adequar medidas que gerem estruturas de governança em prol do nosso negócio. Isso dentro do agronegócio a gente pensa em estruturas sociais, e aqui eu pego famílias e escolas, estruturas ambientais, quando a gente pensa em produção sustentável, e pessoalmente eu puxo muita sardinha para o nosso estado e para o nosso Brasil, porque o Centro-Oeste ele produz de uma forma sustentável desde o início, né? A gente teve esse fomento desde o ministro Alisson Paulinelli até hoje com a agricultura sustentável, mas na prática é comunicar isso também. E, obviamente, essa estrutura de governança que é você trazer boas práticas de trabalho, segurança do trabalho, tudo que o produtor já faz, mas comunicando isso melhor para o mercado, quem quer investir ou quem quer consumir. Levar isso para o mercado. Exato. Para o mercado ficar sabendo que o produtor já faz, mas nós temos que mostrar. Exato, a comunicação é um ponto muito importante. Por isso que o produtor precisa acessar a informação, percebendo que ele já pratica isso há anos, há décadas, desde o início da produção, poder comunicar isso de forma mais clara para que o produto dele seja valorizado e algumas legislações, como a gente pensa em exportação, que são exigidas os pontos do ISG. Porque o agronegócio teve essa falha de comunicar. Fez muito, mas esqueceu de mostrar o que estava fazendo. Quando a gente fala de sustentabilidade, o pessoal do mundo todo fala sustentável. O Brasil é sustentável há muito tempo, mas não comunicou. Se não comunicou... Com certeza. Principalmente hoje que a gente vive a era da imagem, da informação, do Instagram, né? A gente estava comentando anteriormente. É muito importante que a gente saiba comunicar, senão a gente perde o diferencial competitivo. E isso, se nós formos comparar com os Estados Unidos, grandes produtores como nós somos, né? A gente até bate muito de frente no milho, por exemplo. Esse ano é um exemplo. Os Estados Unidos comunicam muito melhor as boas práticas do que nós. A gente está ocupado trabalhando na lida do dia a dia, mas a gente precisa realmente reservar um tempo para definir qual é o posicionamento que o Brasil precisa ter para o mundo e internamente. Porque muitas pessoas, se a gente for pensar em São Paulo, grandes capitais, não conhecem o dia a dia do agro. Sim. E acham que realmente a estrutura do agro é muito diferente do que é na prática. Eu ando muito com um grande empresário do frango, que aqui em Goiás ele é muito respeitado, que é o Zé Garrote. Sim. É meu amigo particular. Tem a nossa admiração. E ele me carrega para tudo qualquer lado. Obrigado, Zé. Semana que vem nós estaremos em São Paulo de novo e você vai pagar a conta. E ele, a vida toda é falando social, ecológico, ambiental, governança.
E ele fala isso desde quando eu sou menino. Dentro da casa dele, ele fala, aqui nós temos que preservar, aqui nós temos que cuidar. E isso foi para a empresa SSA. E isso tem valor agregado no produto dele. E ele falou para mim, toda vez que eu vou sentar na mesa e as pessoas conhecem a SSA, eles falam, nossa, Zé, como que você faz um trabalho bem feito, né, fazendo ISD, ou ISG, ESG. Antes ele não sabia que estava fazendo as boas práticas e que o mercado iria exigir isso para fazer os negócios fora do país. Um grande exemplo da SSA, inclusive fica meu abraço também para o Zé Garrote, ele comunica muito bem o que o produto dele tem de bom, né? E reaproveita todos os aspectos que ele produz. Então, é nesse tipo de empreendedor que a gente tem que se inspirar. Obviamente, existem vários outros exemplos muito bem feitos e muito bem direcionados, como é o caso da SSA, mas talvez não comuniquem tão bem. Então, é um case de sucesso quando a gente pensa mesmo de posicionamento do Brasil e posicionamento de um empreendedor em específico. Ele preocupa muito em comunicar. A gente estava fazendo alguns textos, até para o Agro Tem Voz, e ele fica muito preocupado no detalhe, na qualidade de uma publicação, para levar a comunicação para a pessoa certa, para ela entender o que a SSA está fazendo. Então, eu acho que nós temos que seguir isso como um modelo para comunicar, como aqui no interno e também fora do país. Mas tem vários outros empresários aqui em Goiás que estão fazendo isso também, esse trabalho. Sim, com certeza. Quando nós pensamos também em carne bovina, quando pensamos em soja, em grãos, nós temos grandes exemplos, né? Realmente nosso estado é um orgulho para nós. Sim. E quando a gente fala em governança, e você que está trabalhando muito com governança, escreve muito, nós também falamos do compliance. O que é esse compliance no agronegócio? Sim. Traduzindo, é você estar de acordo com a legislação ou com as boas práticas. Então, se eu penso, por exemplo, em uma boa prática de produção sustentável, eu estou em compliance com o Código Ambiental. Então, eu já posso ter essa imagem de que estou de acordo. Se eu penso que eu exporto, por exemplo, um frango, talvez para aquele país em específico ele tenha uma exigência de que o frango passe, por exemplo, por alguns mecanismos de abate, que é o caso do halal no Oriente Médio. Eu estou em compliance com esse mercado em específico. Então, sem mistério, é nós estarmos em conformidade com alguma lei ou com alguma boa prática. Quando a gente pensa em agroindústria, por exemplo, a gente passa por uma indústria de laticínios. Eu estou em conformidade às boas práticas, por exemplo, do Ministério da Agricultura. Então, sim, eu estou em compliance. De acordo com a agrodefesa, em alguns outros mercados. Então, não tem muito segredo. A palavra pode parecer difícil em alguns momentos, mas é nós cumprirmos o que é exigido de boas práticas ambientais e de produção. Isso vai depender do nicho específico que eu exploro como produtor rural. É cumprir o que está na lei. Exatamente. É cumprir o Código Ambiental, é manter a reserva legal, a área de preservação permanente. E se a gente for pensar, praticamente 99% dos produtores assim fazem. Sim. Mas talvez não explorem tanto essa imagem do compliance para o mercado. Até porque o produtor, para pegar o dinheiro do banco, ele precisa estar de acordo. Quando a gente fala pegar dinheiro emprestado no banco, não é nem o plano safra, que é o bancos privados também que emprestam dinheiro para o agro, eles exigem estar em conformidade com a lei, respeitando todas as leis ambientais. Pede lá, faz um plano de negócio, aí vai pedir toda a área da fazenda, reserva legal, vai ter que contratar um agrônomo para fazer um projeto para conseguir dinheiro. Tem que estar em conformidade. Com certeza. E quando a gente pensa não só em crédito público, né, em crédito privado, como você comentou, é muito importante que a gente tenha isso muito bem levantado, porque gera ainda melhores taxas de juros para nós e a exigência da análise de riscos do produtor para o banco fica muito mais vantajosa. Esse é um grande problema que a gente tem atualmente, a questão do crédito rural. Obviamente, a gente tem essa tradição do plano safra, mas é importante que o produtor saiba que não pode resumir a sua linha de crédito só no plano safra. Como a gente tem grande safra, e se Deus quiser daqui para frente a gente vai ter muito mais, precisamos ter opções. E por isso o produtor tem que ter acesso à informação para saber escolher o melhor para ele e saber comunicar o que é o melhor para ele também, de acordo com a instituição financeira. E Plano Safra 2024-2025? Eu vi que você escreveu sobre o Plano Safra, já deu algumas entrevistas. Esse Plano Safra, ele vai ser
de uma forma acessível ao produtor ou está longe de chegar? Porque o plano safra passado, eu tenho produtores, amigos meus, até hoje não conseguiram. Principalmente os pequenos, doutora. Os apicultores que precisavam de 20, 10 mil para começar a produção na fazenda com apicultura, comprar caixa de abelha, não conseguiram esse dinheiro, infelizmente. Espero que agora, nesse novo plano safra, eles consigam. Eu também espero. Confesso que eu tenho alguns receios também, exatamente como aconteceu na safra anterior. A gente também tem relatos de associados da sociedade rural e de pessoas que nós temos no vínculo, né, grandes amigos. O Plano Safra, sempre que o governo federal vai estruturar o Plano Safra, ele convida as entidades de maior representatividade para contribuir, né? E foi o caso da Sociedade Rural Brasileira. Nós levamos alguns dados e sempre em consonância à Frente Parlamentar Agropecuária. Quando nos convidaram, nós indicamos um montante de mais de 500 bilhões e a gente teve um anúncio de pouco mais de 400 bilhões. Então, a gente tem esse intervalo de atendimento de 150 bilhões, vou me arriscar a dizer. É muita coisa, a diferença é muito grande. Então, não nos surpreendeu positivamente os números, mas existem alguns pontos que nós evoluímos. Por exemplo, linhas de crédito com 1% de juros a menos para quem comprovar sustentabilidade. Isso, na prática, é verificar se estão de acordo com a legislação. Esse é um aspecto muito bom. Mas um outro aspecto que nos preocupa, quem vai avaliar essa sustentabilidade? Comprovar. Vai ser o Ministério da Agricultura? Vai ser o Ministério do Meio Ambiente? Quem vai indicar isso? Por isso que é importante ter o acesso à informação e ter representantes, porque isso se torna mais fácil. Às vezes, em alguns momentos, a gente chama de assimetria informacional, né? Um lado tem muita informação e um lado tem menos. Então, se a gente for pensar, o governo tem muita informação e o produtor tem pouca. O nosso papel, e aqui especificamente o meu, é tornar isso um pouco mais igualitário. É traduzir essas exigências para que o produtor acesse esse crédito, não só no governo, mas também, óbvio, em gestão de riscos privados. Mas de Plano Safra, claro, a gente elogia a iniciativa do Ministério da Agricultura, todo o esforço do ministro Carlos Fávaro, mas realmente nós sentimos um ponto que não atendeu o setor em relação aos números. E o seguro rural? Seguro rural não foi definido no Plano Safra, né? Existiram algumas previsões indicando o seguro rural, mas não houve nenhuma indicação de taxa de juros ou qualquer questão financeira. Isso é um ponto de extrema preocupação da nossa parte. O seguro rural, tradicionalmente, na sociedade rural, já é algo que é falado há muito tempo. E no governo federal, ele vai e volta, né, a cada ciclo de governo. Então, principalmente com as catástrofes do Rio Grande do Sul, a gente percebe a importância do seguro rural. Quando a gente compara o Brasil com os Estados Unidos, de novo, o seguro rural tem uma outra estrutura. A gente tem, lá não tem falta de dinheiro para o seguro rural, porque eles entendem que é uma forma de mitigar riscos que a gente já tem da própria natureza. E não que o produtor fomente isso, pelo contrário, ele diminui esses riscos de acontecerem. Mas ele precisa ter uma segurança, né? Quando vem o iceberg, em quem ele segura? É o seguro rural. Então, é um ponto também de grande tentativa de interlocução diante do governo federal e da Frente Parlamentar de Agricultura e Pecuária. É porque o seguro rural, ele dá uma segurança não só para o produtor, mas, né, para a produção de grãos, produção de alimentos. E o Brasil é importante não só aqui para o nosso país, mas para o mundo inteiro. Nós estamos falando de mais de 1 bilhão de pessoas alimentando com a produção do Brasil. Se nós formos pensar na exportação, vê de China, né? China que compra tanto de nós, passou pela grande fome, fez uma revolução interna, e aqui revolução fala em aspecto de produção, não no aspecto político. Fez uma estrutura de boas práticas emprestadas do mundo, e mesmo assim ainda compra tanto do Brasil e cada ano que passa compra mais. Como nós vamos garantir isso quando a gente pensa em uma catástrofe ambiental? Então é importante que nós estejamos preparados para que, se o pior acontecer, a gente saiba para onde a gente pede socorro, e o seguro rural faz essa função. Sim. E falando de seguro rural, mas vamos para a carne. Que trabalho que vocês tiveram aí para defender a retirada do imposto em relação à carne, o tributo? O que aconteceu em Brasília que muitos pecuaristas não sabem ainda? Tem pecuaristas que falam. Ontem eu estava em Itaberaí, conversei com o Wesley, conversei com alguns pecuaristas de Itaberaí. Eles falaram para mim, tem imposto ou não tem? Eu falei, não, assiste o Agro Tem Voz, que a doutora Patrícia vai explicar tudo. O que aconteceu, doutor? Gentileza sua, Sebastião, longe de mim tentar explicar o sistema tributário, porque realmente é muito complexo. Muito. Da carne. Da carne. Só quem é empreendedor sabe, né, o peso que tem.
Mas o que a gente fez nós defendíamos pela sociedade rural uma outra PEC que lidava com uma outra estrutura de reforma tributária, que é a PEC 46. Mas quando a PEC 45 foi essa que foi aprovada no início do ano, começou a andar, a gente pensou o que nós podemos fazer para auxiliar que fique menos pior para o produtor e melhore o máximo possível. Bom, ela andou, a gente teve a aprovação, e aí chegaram os momentos da regulamentação que entra aí na questão da cesta básica. Quando ela chegou, essa proposta para nós, ela não lidava com boa parte dos produtos que a gente come no dia a dia na nossa mesa. E eu falo aqui, desde as pessoas que têm um poder aquisitivo mais baixo, a pessoas que têm um acesso à produção mais cara financeiramente. Então, a carne ela não estava na proposta do governo e nós conseguimos, por meio de articulação, inserirmos na cesta básica sem imposto. Nesse aspecto, é importante que a gente pense que o imposto ele pode vir pela transação financeira de venda desse produto, no caso carne ou no caso qualquer outro produto agropecuário. Mas quando nós pensarmos no acesso ao consumidor, aí ele vai estar isento de tributação. Isso é um grande avanço do que a gente tem hoje. Realmente a Frente Parlamentar e nós lutamos nos bastidores com força total, porque nós entendíamos que a proteína animal precisava estar na base de cesta básica. A gente tem outras estruturas de outros países que não lidam com a proteína animal como nós aqui no Brasil lidamos. Imagine para o estado de Goiás, que ama o churrasco, ficar sem essa questão do imposto. Então, para nós o aspecto é muito positivo. Obviamente, nós temos algumas críticas em relação ao que foi aprovado, mas do que nós tínhamos, nós melhoramos 90%. E a carne é essencial para a alimentação do ser humano, isso é comprovado cientificamente, especialmente para a formação da criança, né? Sim, com certeza. Desde a criança até o idoso, a gente precisa da proteína animal. Precisa da proteína animal. Realmente, essa questão da carne, doutor, é muito importante. O nosso tempo encerrou, mas nós vamos falar mais em outros programas do Agro Tem Voz. Muito obrigado por participar e não a porta, mas a porteira do Agro Tem Voz está sempre aberta e nós vamos falar muito mais do agronegócio para o produtor rural, direto para ele entender como que é isso, como que é esse direito aplicado lá em Brasília, o que está acontecendo lá, o que os legisladores estão fazendo e qual é a luta de vocês para defender o produtor rural. Muito obrigado. Muito obrigada, estou muito feliz de contribuir, estar aqui com vocês e que seja a primeira de muitas. Obrigado. E é isso aí, pessoal. Sábado que vem tem mais. Nós vamos continuar a conversa com a doutora Patrícia. E eu espero você das 10 às 11 da manhã e que Deus nos abençoe. Até sábado que vem.